Pessoal, aqui é Leandro Santos. Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice, totalmente grátis pelo YouTube. Você vai aprender sobre esses mercados financeiros com análise de longo prazo, médio prazo, estratégias de day trade no Mini Índice e com ações e no Forex, assim como estratégias de swing trade e position trading. Acesse www.traderprofissional.com.br para se cadastrar para receber todos os dias no seu e-mail uma videoaula nova com segredos e técnicas novas sobre como lucrar no mercado financeiro. Aqui em meu site, para você fazer o seu cadastramento, essa aqui é a homepage, você clica nesse banner aqui com a promoção do teste grátis e você faz o seu cadastro aqui. Além disso, pessoal, no topo da página tem o link do YouTube e o link do Facebook. A mesma coisa que você vai receber pela newsletter, você vai receber pelo Facebook e pelo YouTube. Então você pode se cadastrar por esses dois canais. É vantagem se inscrever pelo Facebook e pela newsletter, porque você também vai receber artigos que eu escrevo todos os dias também. Para saber quem eu sou e conhecer mais sobre mim, clica aqui em Quem Somos Nós. E aqui você tem todas as informações sobre quem eu sou e o que eu faço. Pessoal, hoje, sexta-feira, é dia de indicador de análise técnica e também de falar sobre setups com base em certos indicadores de análise técnica. Hoje eu vou estar falando sobre médias móveis. Temos aqui o software Profit Chart, que é o software que eu uso para operar. E a gente vai estar analisando as médias móveis, as aritméticas, as exponenciais e outros tipos de médias móveis. Lembrando que eu não vou estar falando sobre fórmulas, porque como um piloto de Fórmula 1 precisa saber pilotar o carro e saber um pouquinho só de mecânica, ou apenas identificar se o seu carro ele se encontra com algum problema. O objetivo aqui é fazer você ser um piloto só que usando os indicadores, ou seja, você não vai ser especialista em fórmulas, não vamos perder tempo com fórmulas aqui. Então a gente tem aqui o gráfico de 5 minutos do mini índice e a gente vai colocar aqui os indicadores. Temos aqui as médias móveis e vamos inserir aqui no gráfico. Primeiro vou colocar a de 21. Ou melhor, a de 20, tá? A de 50 e a de 100. Enfim, esses valores 100, 50, 20, você pode colocar qualquer valor de acordo com a sua estratégia e com os testes e os fundamentos que você determinou para usar certo período. Essas médias móveis de 100, 50 e 20, elas têm uma estatística e probabilidade boa. Tá? Eu não uso elas, eu uso outras médias móveis melhores ainda e com configurações especiais também, em conjunto com outros indicadores. O meu indicador Reversion Profits envolve outros tipos de táticas, usando médias móveis. Então, isso aqui é um trade system, um setup que você pode estar utilizando para analisar o mercado utilizando médias móveis. E vamos aprender aqui como a gente vai usar as médias móveis, pontos de compra através das médias móveis, pontos de determinação de tendência e explosão através das médias móveis. Então, por exemplo, nós temos aqui média móvel de 100, eu vou colocar aqui essa cor aqui, significa 100 períodos. Então, ela vai tirar uma média de valor, temos o preço, certo? A cada 100 candles do gráfico em questão que a média móvel está programada, para a média móvel de 100 períodos, a cada 100 candles ela vai tirar uma média e vai determinar um valor. E a linha vai ser posicionada nesse valor que foi tirado da média. Isso quando se trata de médias aritméticas. Médias exponenciais também vai fazer esse cálculo, só que vai ter alguns fatores dentro da fórmula. E outros tipos de médias móveis que nós temos aqui, aritmética, exponencial, Wilder e ponderada. Eu vou trabalhar aqui mais com aritmética exponencial, certo?
Mas você pode também determinar estatísticas por trás dessas outras médias móveis aqui. Então a gente tem aqui a de 50. Vou colocar de amarelo. E essa aqui eu coloquei 21 períodos. De 20 períodos, média móvel aritmética, vou colocar de vermelho, certo? Eu não uso essas médias móveis no meu Trade System, mas eu vou estar dando um exemplo de estatísticas de médias móveis que tem uma boa estatística de certos padrões, que por estudo eu identifiquei. Então, pessoal, para a gente determinar a tendência do mercado com as médias móveis, como que a gente pode determinar a tendência do mercado? Ou pelo menos uma probabilidade do mercado fazer um grande movimento de alta. Eu vou estar aumentando aqui o valor para ficar mais claro a média móvel. Veja também, pessoal, a importância de você ter um software gráfico bom. Tá? Eu não vendo software gráfico, mas você tem que ter um software gráfico bom, um Profit Chart. Eu não ganho nada fazendo publicidade para eles, mas eu contrato o serviço deles e estou satisfeito. Então eu vou falar bem deles, certo? Que tem um suporte muito bom, o tempo real do gráfico funciona, quase nunca falha. Então tem que falar bem, mesmo sem ganhar nada, não importa. Eles merecem esse mérito, entendeu? Só que tem outras plataformas gráficas também boas. Só que você tem que escolher uma boa para você trabalhar. Enfim, vamos agora então usar as médias móveis, esses períodos de médias móveis aritméticas para determinar a tendência do mercado. Então, temos uma estatística aqui, pessoal. Quando a média móvel de 50, a amarela, a 21, a 20, vermelha, está acima da rosa, que é a de 100, geralmente o mercado faz grandes explosões. Então, serve para a gente determinar a tendência do mercado. Vamos ver novamente quando novamente isso aconteceu. Aqui, por exemplo, houve falhas, né? As duas médias aqui se encontravam acima da rosa. Houve a tentativa e falhou e voltou tudo. Certo? Daí aqui novamente, as três médias, a média de 20 está e a de 50 está abaixo da rosa, que é a 100. A média de 20 e a de 50 está abaixo da média de 100. E o mercado faz uma grande tendência de baixa. Vai acontecer falhas, claro. Porém, existe uma probabilidade de acontecer uma grande tendência quando existe esse padrão. Ou de baixa ou de alta. E outra característica dessas médias móveis para determinar a tendência é quando a média de 20 está abaixo da média de 50 e além disso, quando essas duas se encontram abaixo da média de 100. Então, geralmente faz ralis de baixa ou tendências de baixa. E de alta é a mesma coisa, quando a de 20 está acima da de 50 e além disso as duas se encontram acima da média de 100. Tende a fazer um grande rally de alta. Existem falhas, ok? Existem falhas, claro. Aqui, por exemplo, começou um rally e a média de 50 ainda não se encontrava acima da de 100. Então, não aconteceu o padrão que a gente queria e o mercado fez um movimento de alta mesmo assim. Então, isso significa falha desse sistema, ou seja, todo sistema de trading ou toda estratégia vai ter falhas, não tem jeito. Ok? Vamos aqui ver outros padrões. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, o mercado fazendo grandes movimentos altistas aqui, quando a média de 20 se encontra acima da de 50 e as duas se encontram acima da média de 100. Enfim, são estatísticas e probabilidades que indicam probabilidade do mercado subir. Então você pode utilizar essas médias móveis para você determinar a tendência do mercado e saber se o mercado está em alta, se o mercado está em baixa, ok? E tomar a decisão de operar a favor da tendência. Por quê? Se a tendência é de alta, por que você vai operar vendido aqui? É melhor você aguardar o preço
o mercado indicar uma reversão de tendência com o padrão inverso, ou seja, a 20, 50 abaixo da 100, e quando acontecer um padrão de venda, você inicia sua operação vendida para ganhar com a queda do mercado. Então, as médias móveis servem muito para você determinar a tendência através desses cruzamentos e desses padrões. A média móvel de 100, 50 e 20 tem estatísticas boas, tá? Só que essas estatísticas são boas, ao mesmo tempo você tem que saber um ponto de entrada e um ponto de saída também. Então, aprendemos agora como utilizar essas médias móveis para determinar a tendência do mercado. Só que existem outros números de médias móveis. Eu posso utilizar média de 150, com média de 100, com média de 50 para determinar a tendência. Vai ser outra estatística e probabilidade. Você vai ter que calcular, fazer testes para determinar a hora do momento de reversão de tendência, a hora do momento forte em que a tendência se encontra forte, para você iniciar operações. E existem outras estatísticas muito boas com outros números. Mas o segredo de usar as médias móveis para isso é você usar uma coisa só. Não adianta você, por exemplo, calculou um setup onde você tem para determinar a tendência do mercado com as médias móveis. E você tem a média de 20, a média de 50 e a média de 100. Tem estatísticas e probabilidades para determinar a tendência e para determinar pontos de entrada operacional e seguir tendência nela. Ao mesmo tempo, também tem um outro setup que você pode fazer com a média de 300, 200 e 100, por exemplo. Você pode fazer isso com elas. Não adianta você usar os dois para analisar o mercado, porque cada um tem uma estatística e probabilidade. Então você não pode usar setups juntos, porque eles dão conflitos. Você tem que usar um setup só e segui-lo com disciplina. Se você tem um setup, tem uma probabilidade. Se você quer ganhar dinheiro com ele, você tem que seguir ele disciplinadamente. Se você usa outro setup, tem outra probabilidade. Se você usa esse outro setup com esse primeiro setup, você vai quebrar a probabilidade do primeiro setup e também quebrar a probabilidade do segundo setup, porque você está misturando o primeiro setup com o segundo. E por isso que é complicado você trabalhar no mercado quando você não entende essa armadilha. E muitas pessoas caem nessa armadilha, estudam vários setups. O setup X está dando sinal, mas o setup Y não está. O setup Y está indicando o contrário. Eu vou entrar pelo setup Y e o setup X eu não vou fazer nada. Você não vai conseguir ganhar nada. Porque no mercado funciona quando você usa uma estratégia só para a probabilidade dessa estratégia funcionar. Então não misture setups. Você tem que escolher uma coisa e usá-la e segui-la com disciplina. Então a gente tem nas médias móveis neste exemplo de médias móveis que eu inclusive não uso, eu uso outras médias móveis que são inclusive científicas e por isso elas funcionam em qualquer mercado. Esse exemplo de médias móveis não são científicas, não tem uma matemática, uma combinação matemática científica como as minhas médias móveis que eu uso no meu curso e na minha estratégia operacional para operar. E o problema é que essas médias móveis, elas podem funcionar no mini índice, por exemplo, mas talvez no Forex em alguma paridade não funcione. Por quê? Não tem fundamentos científicos que está atrelado ao mercado, onde um indicador com certa combinação numérica vai funcionar em qualquer mercado. Então o meu trade system tem isso. Ele tem uma essência científica ali, uma matemática aplicada com argumentos científicos que defendem o uso desses números, assim como também a combinação desses números e de outros indicadores, enfim. Tá tudo no meu curso, não tem como eu passar. Inclusive tem toda uma teoria longa para explicar, enfim, não tem como a gente passar aqui. Só que mesmo não sendo científico, você coloca qualquer número e calcula estatísticas, você tem uma estatística de mais de 4, 5 anos funcionando, é válido você usar, sem dúvida. Certo? Só que se você for testar em outro ativo, você tem que também fazer testes
Se você for operar em outro ativo, em outra ação, você tem que fazer testes para ver se realmente vai funcionar. Ok? Então a gente usou as médias móveis aritméticas. A gente vai usar agora a média móvel exponencial. A gente vai transformar isso aqui em exponencial. A gente vai ver que vai modificar o estilo da média móvel. Então, mudei para exponencial para aritmética. Olha que já mudou completamente. É diferente a forma como elas operam, as exponenciais. Certo? E também tem uma estatística onde quando a 20 e a 50 se encontra abaixo da 100, tende a fazer uma tendência de baixa. Veja que tende a fazer uma tendência de baixa. Então já é um indicador suficiente para você determinar a tendência do mercado. Vamos ver aqui. Aqui, ó, uma tendência de alta. Quando a 21 e a 50 se encontram acima da 100, tende a fazer uma tendência de alta. Ok? E tem outras estatísticas um pouco parecidas e às vezes não. Então você não pode também misturar exponencial com aritmética. Às vezes eu analiso com aritmética e depois analiso com exponencial e tomo decisão. Não pode. Você vai quebrar a probabilidade de cada método. Então você tem que escolher uma coisa só. Bom, então para determinar a tendência a gente já utilizou essas médias móveis aqui, por exemplo. Agora pontos de entrada operacional em resistências ou suportes. Então as médias móveis, elas calculam uma média e pontos no gráfico através dessas médias calculadas, e o preço tende a encontrar suporte nessas regiões. Então o que você pode fazer? Você pode comprar quando o preço ele bate nesses pontos das médias móveis. Por exemplo, primeiro a gente tem aqui uma tendência de alta. Então quando o preço ele volta para as médias móveis, eu posso estar iniciando uma compra. Iniciar o surf na tendência, ou seja, seguir tendência, surfando na tendência até o fim dela. Então veja que bate nas médias móveis, bateu na 20, subiu. Bateu na 20 de novo, subiu, enfim. A gente tem uma estatística e probabilidade desse padrão do preço, utilizando as médias móveis, certo? Então, as médias móveis servem, além de determinar a tendência, depois que determinamos a tendência, quando o preço volta para elas, se é uma tendência de baixa, o preço voltou para elas, são pontos de resistência. É onde a gente pode iniciar uma operação vendida para surfar em uma tendência de baixa. Quando a tendência é de alta, no retorno do preço para as médias móveis vão servir como suporte. Então, são pontos de entrada operacional. As médias, então, servem para isso. E a mesma coisa se aplica para médias aritméticas. Tá? A mesma coisa se aplica para médias aritméticas. Eu vou voltar a colocar as médias aritméticas aqui. Certo? Portanto, esses são pontos de entrada operacional utilizando as médias móveis que você pode estar utilizando. Porque existe um padrão, uma estatística e probabilidade para você estar usando as médias móveis também para pontos de entrada. Só que o segredo das médias móveis é você iniciar os pontos de entrada nas médias móveis depois que você determinou a tendência. Então você usa, por exemplo, a técnica de determinação da tendência através do cruzamento das médias, que eu acabei de demonstrar aqui, por exemplo, e depois você pode utilizar esse padrão do retorno do preço nas médias móveis a favor da tendência. Você inicia uma operação, porque se é uma tendência de baixa, as médias funcionam como resistência. Veja que bateu nessa média, fez um movimento de queda. Bateu nessa média vermelha, fez esse movimento de queda. Então elas funcionam como resistência em tendências de baixa. Aqui está em tendência de alta. Veja que o preço voltou aqui, bateu exatamente na média, subiu, bateu de novo na média, que é uma região de suporte, subiu. Então os pontos para a gente iniciar a compra é na média. Depois que a gente determina a tendência, você tem
as médias como referência para você iniciar as suas operações. Então a gente estudou como determinar a tendência pelas médias móveis, quais são os pontos de entrada, ponto de saída pelas médias móveis. E agora a gente vai buscar saber como que a gente sai das operações utilizando as médias móveis. Então, pessoal, para saída operacional, a gente pode, se a gente for utilizar cruzamento das médias móveis para a gente sair da operação, o que vai acontecer é que, infelizmente, a gente vai ter que usar, se a gente for usar esses períodos de médias móveis, vai ser muito atrasado, tá? A saída operacional. Muito atrasado e pode até ser sinal falso. Aqui, por exemplo, eu entrei aqui. A média 20 está acima da média de 50. A média de 20 cruzou para baixo a média de 50. Esse cruzamento, depois que você entrou em uma operação de compra para ganhar com a alta do mercado, houve o cruzamento da média vermelha para baixo da amarela, seria um ponto de saída. O problema é que são períodos muito grandes, então o cara saiu atrasado praticamente, ele saiu no prejuízo, ele não conseguiu sair com lucro. Então temos que utilizar médias móveis mais curtas para a gente trabalhar com o cruzamento das médias móveis para sair da operação. Então a gente vem aqui nas médias móveis e vamos colocar aqui uma média móvel de 5 períodos, por exemplo, tá? Ou a de 10 períodos, pode ser. A gente tem estatísticas com a média móvel de 10 períodos, média móvel de 5 períodos, enfim. Vou colocar uma média móvel branca aqui. Então, veja aqui, nesse caso, a gente tem a média móvel de 10 períodos, que é a branca. Então, depois que você entrou na operação, quando a média branca de 10 períodos cruza a média de 20 períodos, cruzou para baixo, é o ponto de saída operacional. Então, aqui, por exemplo, quando cruzou para baixo, a gente saiu aqui nesse ponto, nesse candle, e nós fizemos a entrada operacional aqui. Ou seja, foi uma saída operacional boa até. Não foi, a minha metodologia tem indicadores melhores do que esse cruzamento de média móvel que permite você sair aqui no topo. Então, pela minha metodologia, utilizando indicadores de divergência e outras técnicas, a gente sairia ali e teríamos 3,62% de lucro. Pelo cruzamento das médias móveis também deu um lucro grande, porque você surfou na tendência e teve 2,64% de lucro. Então, o cruzamento de médias móveis, utilizando essas médias mais curtas, vai possibilitar que você consiga sair da operação em um ponto bom. Tá? Aqui, por exemplo, a gente entrou na operação aqui, e aqui nesse candle, quando a média cruzou, foi indicada a saída operacional. A gente teve um pequeno lucro aqui também no cruzamento. Vamos ver agora em tendências de baixa. Tá? Então, ó, aqui em tendência de baixa, houve uma entrada operacional aqui. Vamos acompanhar a média móvel branca de 10 períodos para ver quando que ela vai romper em direção contrária à média móvel de 20, que é a vermelha. E aqui houve o rompimento e a gente saiu aqui e ganhamos um lucro gigante. Ao mesmo tempo, a minha estratégia teria indicado para sair mais ou menos nesses fundos, indicando uma divergência nesses pontos. Então a gente teria um lucro maior, porque a minha estratégia é focada em sair exatamente no fundo ou no topo de uma tendência de alta ou no fundo de uma tendência de baixa. Já o cruzamento das médias móveis também vai funcionar para você sair da operação, porém é menos eficiente, porque vai ser raro para você sair da operação com o cruzamento das médias móveis, você sair exatamente no topo, ok? Para você sair exatamente no topo é muito difícil. Enfim, isso é um padrão, tá? E funciona. Esse padrão no gráfico de 5 minutos funciona. No gráfico semanal, quanto maior for o gráfico, os padrões que a gente estudou aqui das médias móveis, de saída operacional, de entrada, de determinar a tendência e tudo mais, quanto maior o gráfico, mais eficiente é.
Quanto maior o gráfico, mais eficiente será. Ok? Então, a gente tem aqui o gráfico semanal, a gente tem sinais muito mais claros, tendências muito mais definidas. A gente vê que a gente tem tendências muito maiores, tá? Tendências realmente muito maiores. E com isso, a gente, por exemplo, o Ibovespa, ou melhor, a Petrobras. Muito bem. A gente tem aqui o gráfico semanal, o gráfico diário. Veja que, pelos padrões das médias móveis que a gente estudou, a tendência da Petrobras ainda é de baixa. Tá? O padrão da Petrobras ainda é de baixa. E a média branca de 10 períodos não cruzou a média 21 ainda, o que indicaria a reversão da tendência. Certo? Ou pelo menos uma correção forte. Só que também tem falhas. Tá? Só que também tem falhas. Então, isso é um exemplo de trade system. Isso é um exemplo de combinação das médias móveis. Por exemplo, aqui houve uma entrada operacional, tendência de alta, só que a média de 50 não estava acima ainda da média de 100. Só que deu uma entrada operacional que deu certo, ou seja, o sistema falhou. Depois deu um outro sinal falso aqui que deu um stop. Então, mesmo a tendência de alta continuando, deu um stop aqui. E só aqui deu um outro sinal que deu certo. Saída operacional aqui pela média, pelo cruzamento da média branca em relação à vermelha, foi atrasado e a gente teve um ganho pequeno. Então, durante essa tendência, o sistema ele teve várias falhas de indicação, de entrada operacional e tudo mais. Agora você também poderia calcular uma estatística considerando quando o preço se encontra acima da média lilás, que é a de 100, tanto na média 20 como na média 50, eu vou entrar na operação e iniciar uma compra. Então veja que já existe um outro padrão que a gente está considerando. E esse outro padrão tem uma outra estatística e outra probabilidade. E você não vai poder misturar esta regra com a regra antiga. Então veja como que é complicado. Você não pode misturar. Você tem que calcular as probabilidades e escolher uma coisa só para seguir e operar. Certo? Então a gente tem na Petrobras mesmo, a minha metodologia indica tendência de alta e indica continuação da tendência. Por esse setup básico de médias móveis aqui, ele também indica a mesma coisa. Só que a diferença é que o meu método tem ferramentas e tecnologias mais avançadas do que usar apenas as médias móveis. Só que as médias, como você pode perceber, é uma ferramenta imensuravelmente poderosa. Então eu acho que todo trade system tem que ter médias móveis, pelo menos para determinar a tendência do mercado. Ok? Com relação às médias móveis, vamos agora fazer uma outra combinação de médias móveis. Tá? Então isso aqui é um padrão de médias móveis que não é científico, mas funciona. E tem uma estatística e probabilidade de muitos anos funcionando. Veja que a de 20 e a de 50 acima da média de 100, houve a tendência de alta grande aqui na Petrobras, certo? Então, a gente vê que tem um padrão muito bom de acerto, e para análise também, sem dúvida vai ser muito eficaz para você usar para analisar o mercado e também desenvolver um setup. Ok? Desenvolver um setup. Então vamos mudar aqui as médias. Eu vou colocar aqui uma média de... Essa aqui vai ser uma média de 100. Não. Vou colocar a média de 90. Aritmética. Essa média vai ser de 200. E essa de 20 aqui, vou colocar 30, por exemplo. E aqui, que é a média de saída, eu vou colocar de 20. Tá? Então, a gente também tem uma estatística e probabilidade aqui, diferenciada.
a gente vê que na média de 90 tem alguns sinais, certo? E na média de 30 em relação à média de 20, enquanto essa média de 10, de 20 aliás, que é a branca, ela cruza a média de 30, também dá uma saída operacional, porém muito mais atrasado. Então a saída operacional com essas médias móveis de 30 e 20 não é bom. A de 20 e 10 já é melhor. Então você vai fazendo os testes e você tem que ter essa sensibilidade de perceber a ineficácia pela visualização e depois por testes bem minuciosos, utilizando as médias. Em relação à média de 200, ela indica a tendência, mas geralmente não existe sinais de compra muito consistentes na média de 200. Aqui houve um sinal, são sinais muito raros. Na média de 100 a gente já tem mais sinais de compra e de venda. Então já é um indicador muito grande. Aqui, por exemplo, houve um sinal na média de 200 que deu certo. Isso no gráfico diário, certo? Enfim, cada média móvel tem a sua estatística e probabilidade. Bom, 5 minutos, vamos ver em relação à média de 200 os sinais de compra. Veja que na média de 200, os sinais de compra ou de venda, ou seja, quando a tendência é de alta, ou seja, o preço se encontra acima da média de 200. E se a tendência é de baixo, quando o preço se encontra abaixo da média de 200. A gente usa esse parâmetro para determinar a direção do mercado. E um ponto de entrada operacional a favor da tendência é na própria média de 200. Veja que fez uma explosão aqui na média de 200. Aqui houve falhas. Houve falhas aqui também. Aqui, por exemplo, houve uma explosão significativa, um grande rally na média de 200. A média de 90 está aqui, que é praticamente o mesmo período da média de 100. E a gente vê que existem estatísticas envolvendo a média de 200, onde existem sinais explosivos e poucos sinais. Então, isso que a gente tem que analisar. É um indicador grande? Dá poucos sinais? Sim. Mas os sinais são de qualidade. Agora, quando você vai operar com a média de 50, por exemplo, vou colocar essa amarela como média de 50. Ela vai dar um monte de sinal, mas são de qualidade? Quantos stops esses sinais dão? Então você pode estar utilizando um trade system que tem certos fundamentos de desenvolvimento de uma tendência através de um sinal, de uma entrada operacional pela média móvel, mas temos um grande problema. Antes de dar esses sinais bons, ele dá muitos sinais falsos antes. Então você toma um monte de stop, daí quando você acerta uma tendência gigante como essa, você não consegue recuperar. E isso acontece muito. Com qual média? A média 21 no gráfico de 5 minutos, aqui ela deu certo. Tá? Aqui ela deu certo. Então o cara ele olha isso e ele fala, visualmente, bateu na 21, faz uma tendência de baixa gigantesca. Só que antes de acontecer essa tendência gigantesca, ela deu um monte de sinal falso aqui, né? Fez uma tendência feia, aqui deu um sinal falso, tomou stop, aqui tomou stop de novo na compra, enfim. O cara vai tomando porrada, vai sendo massacrado pelo mercado, e daí quando ele acerta, ele não consegue recuperar mesmo ganhando muito na tendência. Então, veja como que é complicado. Você tem que pensar nisso também. Quando você usa as médias móveis. E as pessoas não pensam. Então, indicador pequeno é bom? Não, necessariamente. Mas ele dá muitos sinais, ele dá muitas oportunidades. Não necessariamente você vai ganhar dinheiro com ele. Porque ele dá muitas oportunidades, mas também dá muitas oportunidades falsas, talvez. Então, como usar um indicador como a média 21, que dá bastante sinais, e saber quando que o sinal vai ser bom? Então, daí já envolve outras estratégias de análise. A minha metodologia utiliza a média móvel exponencial 21, por exemplo, que é quase igual à média móvel 20 aqui. Praticamente a mesma coisa, certo? A média móvel 21, que é um número científico também, tem fundamentos na teoria científica que tem no meu curso.
esse número, essa média móvel 21, eu opero com ela. Eu não entro em todos os sinais que ela dá, só em sinais especiais. Então existem sinais especiais, certos tipos de sinais envolvendo padrões de candlesticks específicos, certos movimentos dos padrões de candlesticks e outros tipos de análise utilizando outras tecnologias. Enfim, se eu for falar aqui, eu vou ter que fazer um seminário sobre cada coisa que a gente usa no curso. Então, nesse caso, a média móvel 21, eu usaria ela, porque existe um filtro de sinais de qualidade. Então, não é só você pegar as médias móveis e sair comprando e vendendo, porque o gráfico, visualmente, ele é lindo. Mas quando você vai operar isso aqui, você vai tomar um monte de stop antes de acertar uma operação boa. E nessa que você acerta uma operação boa, você não consegue recuperar os stops. Quando você está tomando prejuízos aqui, você emocionalmente pode ficar mal e pode desistir, pode ficar com medo de operar. E isso também tem que ser pensado. Então não pense que é fácil. Eu mostrei o primeiro exemplo, utilizando as médias móveis, vocês talvez ficaram maravilhados. Mas a realidade é diferente. Por quê? Existem esses períodos de stop. Existem as falhas nos sinais. E várias vezes, utilizando o Trade System, você vai ver que você inevitavelmente vai tomar vários stops e quando acertar uma grande, você não vai ganhar quase nada porque você tomou um monte de stop. Então você tem que saber quando entrar nas operações para não tomar esses stops, como evitar esses stops. A minha estratégia que eu vendo tem tecnologias para adivinhar que vai dar prejuízo, adivinhar que vai dar stop e você não entra, que é a tecnologia Congestion Prophecy, que identifica consolidações antes de acontecer. Tem a técnica Fractal Prophecy também para determinar a probabilidade de um sinal também dar certo, de um movimento dar certo. Enfim, existem vários filtros. Então, usar as médias móveis sozinho, principalmente médias móveis curtas, tá? É muito perigoso. O que é a média móvel curta? 21, 13, entre 10 e 30 é média móvel curta. Então, muito perigoso utilizar essas médias móveis. No entanto, tá? No gráfico semanal, a gente tem aqui a média 21 do gráfico semanal. Tá aqui, pessoal. Essa é a média 21 do gráfico semanal. No semanal funciona. Ah, mas você não falou que a 21 é curta? Para longos prazos, para gráfico semanal, mensal, essas médias curtas é que vão funcionar. Então, olha só a diferença. O tempo gráfico influencia. O período que você vai operar graficamente vai influenciar na qualidade da média móvel. Então, já os gráficos grandões de mensal 60 minutos, as médias gigantes de 200 não tem valia aqui. O que tem valia são as médias curtas. No gráfico semanal, até a média de 10 períodos tem padrões que dão certo se você operar com ela. Mas nos 5 minutos não vai dar certo, porque é diferente, tem um nível de stop diferente. O mercado reage a essas médias móveis nesses períodos gráficos curtos de maneira diferente. Então veja que não é tão simples assim. Mas eu já estou revelando um segredo para você aqui, que é o período das médias móveis curtos em gráficos, até o gráfico diário, a média móvel curta de 21, ela tem um nível de stop muito grande, tá? Nível de falhas muito grande. Eu não recomendo usar no gráfico diário a média móvel 21 não. Mas também tem uma estatística que dá certo. Mas do diário para baixo, eu não recomendo usar 21. Do semanal para cima, a 21, 9, você pode determinar padrões e estatísticas para você operar. Só que vai ser uma operação de longo prazo. Então a gente vê aqui no mensal, quando o preço se encontra acima da 21, tendência de alta, veja que existem poucas falhas nos sinais. Aqui houve um sinal falso aqui, outro sinal falso aqui. Aqui deu um sinal que deu uma tendência boa e aqui deu uma tendência gigantesca. Aqui tendência de baixa fez uma tendência de baixa razoável quando o preço se encontrava abaixo da 21. Então, veja que a 21 no mensal e semanal funciona de uma maneira genial, certo? Mas nos 5 minutos ela não vai funcionar direito. Então aqui já estou compartilhando um segredo, que inclusive está no meu curso, sobre você usar médias móveis pequenas nos períodos grandões, nos períodos semanal, mensal.
E as médias móveis grandonas, de 200 períodos, 100 períodos, usa nos gráficos menores. Por quê? Essas médias móveis grandes, nos gráficos, essas médias móveis grandes, por exemplo, a gente tem aqui a média móvel de 200. Essas grandonas, os sinais nessas médias móveis grandonas são poucos sinais. Então você não vai ter um número de operações muito grande. Consequentemente, como você não opera muito, você vai deixar de ganhar muitas oportunidades. Porém, você tem que considerar o risco que você corre de perder muitas oportunidades, mesmo perdendo pouco. O volume, a quantidade de operações que você faz, mesmo perdendo pouco, o mercado te arrebenta no day trade. Day trade é um tipo de modalidade, amigo, que para cada 1000 pessoas que entra, apenas 5 sobrevivem. O resto fale. Então é a modalidade mais difícil do mundo de ganhar dinheiro. É o day trade. Eu garanto isso para vocês, porque tem milhões de armadilhas aqui. Milhões não, mas centenas e centenas de armadilhas. E o cara não sabe, o cara vai operando, vai ganhando. Quando essa armadilha pega ele desconhece, ele quebra. Então eu conheço tudo isso porque eu sou day trader também há muitos anos. Bom, já sabe então o recado que eu passei. Nos gráficos menores, usar médias móveis grandonas, porque as estatísticas de acerto são melhores, poucas operações, consequentemente você evita operar muito e tomar muitos stops, e menos sinais falsos. Nos gráficos grandões, as médias móveis grandes praticamente nunca vai dar sinal, porque são gráficos muito grandes, demora séculos para dar um sinal, então não tem sentido você usá-las. E as médias pequenas, nos gráficos grandões, de 20, de 30, de 10 períodos, que é para o gráfico mensal e semanal, essas médias móveis funcionam. Porque os gráficos grandes, os períodos grandes, respeitam essas médias móveis pequenas. Já os períodos pequenos, de 5 minutos, 15 minutos, o mercado não respeita essas médias pequenas e você tem um nível de stop, um nível de prejuízos por operação muito grande. E você acaba quebrando. Ou você acaba andando de lado, não consegue ter lucro. Ou você tem muitos prejuízos e você tende a ficar ansioso, com medo. Então é bom você evitar essas tentações que vão gerar ansiedade e medo no trader, impedindo que você continue correndo atrás do lucro para recuperar os prejuízos e se manter positivo. Bom, pessoal, agora para gráficos pequenos eu vou demonstrar que as médias grandes funcionam melhor e é melhor a gente usar. Por quê? São poucos sinais, então você vai fazer pouca operação. Esses sinais são de qualidade, então você faz pouca operação, gasta menos corretagem e o principal, faz a operação com qualidade, tem mais qualidade de vida porque você trabalha menos, porque quando você entra em uma operação, você tem que ficar acompanhando, tem que ficar monitorando. Então a qualidade de vida aumenta. E você, como são operações de mais qualidade, você tem menos prejuízos. Então a média 21 vai dar várias operações lucrativas, mas vai dar muitas operações negativas. E isso vai cansá-lo emocionalmente, pode cansá-lo emocionalmente, assim como também fará com que você, quando você está tomando um monte de stop, tomando um monte de prejuízo, você fique com medo de continuar. Então é melhor o quê? Operar com indicador grande, para os gráficos menores. Os gráficos menores, os indicadores grandões, que tem números grandes, períodos grandes, esses funcionam melhor nos gráficos pequenos. Tá? Eu falo isso que eu tenho mais de 8 anos de experiência no mercado, mais de 8 anos com experiência com gráfico. Eu sei disso, garanto isso para você. Os indicadores com períodos maiores, acima de 100, são os melhores para você estar operando, principalmente para a entrada operacional. Ok? No caso das médias móveis, tem outros indicadores que período grande pode ser 50. Então depende do indicador que você está trabalhando. Para o ADX, por exemplo, o período 100 é muita coisa. Você tem que usar um período menor no ADX. Então, pessoal, aqui a gente está com a média de 100. Tá? Então vamos investigar a qualidade dos sinais
da média móvel de 100 aqui, fazer um teste visual básico, ok? Vamos então dar uma visualizada no gráfico. Então veja que aqui, por exemplo, houve um sinal. Primeiro a gente tem que usar o indicador para determinar a tendência. Média de 100, ok? Abaixo da média de 100 a tendência de baixa. Veja que aqui, no início do pregão, inclusive, deu um sinal de venda. Fez um padrão de candlestick que foi um engolfo, praticamente um engolfo de baixa, certo? E houve a queda do mercado, uma tendência forte. E aqui foi a entrada operacional. Então aqui na 21 foi atrasado, então na média 21, muitos sinais na 21 são atrasados, são no fim da tendência, ou seja, um indicador pequeno, ele não tem muita eficiência no gráfico pequeno. Os indicadores grandes têm mais eficiência e mais qualidade na indicação dos sinais. Aqui, por exemplo, deu um sinal de compra, um outro padrão aqui que foi um doji pernalta, logo depois desse marubozu negativo. Isso aqui caracteriza um árabe de fundo, então você vai usar os padrões de candlestick, você tem que saber tudo para determinar a sua entrada operacional, por exemplo. É uma maneira de operar com as médias móveis. Aqui falhou, aqui já acertou e fez uma tendência de baixa forte. Então veja que um indicador grande por dia dá 1, 2 sinal só, já a média móvel 21 vai dar, às vezes, 5 a 10 sinais por dia. Então imagina se 5 dias seguidos você tem períodos ruins, você vai tomar 30 stops. Então imagina, tomando 30 stops, cada stop seu vale 0,5%. Em 3 dias você pode tomar 10 stops seguidos? Pode. Com a média 21 acontece. Eu sei disso porque eu já operei com ela no gráfico pequeno. E daí, se você se arrisca só 0,5% por operação de todo o seu capital, você vai ter um prejuízo se você toma 10 stops em 3 dias seguidos, simplesmente de 15%. Tá? Você vai tomar 15% de prejuízo em 3 dias. Então é por isso que o pessoal quebra no day trade, porque eles usam muitas vezes indicadores pequenos assim para entrada operacional. E tem uma frequência de operação muito grande. Tá? Então, estou revelando um segredo aqui para você usar as médias móveis e mostrando, pela minha experiência, o que tende a fazer você a quebrar. Temos aqui, ó, novamente na média de 100, houve aqui tendência de alta, o preço retornou para ela, deu um sinal de compra e fez uma tendência de alta. Tá? Então uma média móvel grande de 100. Então veja que ela tem uma estatística e probabilidade. Isso aqui é no mini índice. A gente vai, isso aqui é no mini, não, isso aqui é na Petrobras. Vamos ver lá no mini índice como é que ela fica. Também ela tem, né? Deu um sinal de compra aqui. Aqui deu um sinal de compra, também fez uma tendência de alta. Fez outro sinal de compra que fez uma grande tendência de alta. Aqui falhou. Também tem falhas. Veja que aqui, aqui ó, um sinal de venda sensacional, né? E houve a queda. Então essa é a média móvel de 100. E tem sinais de qualidade. Agora se a gente usa a média móvel de 200, que é essa daqui, vai ter menos sinais ainda, certo? Vai ter menos sinais ainda. Porém, vai ter os sinais que acontecerem nela, tende a ser de grande qualidade. Então, às vezes, no mês, você vai ter 4 operações, uma você erra, 3 você acerta. Em cada uma que você acertou, você ganhou de 1,5% a 2%, e aqui você errou, você perdeu 0,5% só, por exemplo. Você teve um lucro enorme e operou pouquíssimo, trabalhou pouco. Enquanto os outros loucos que estão usando indicadores pequenos estão dançando, tomando um monte de stop e dando corretagem para a corretora ficar mais rica. Então a gente vai ver aqui as estatísticas envolvendo a média de 200, tá? Então a gente vê que tem raríssimos sinais. Aqui, por exemplo, houve uma falha, tá? Aqui, por exemplo, teve uma chance de acerto. Aqui houve uma queda boa, enfim, são raríssimos sinais e a gente consegue acertar mais com essa média móvel. Isso é nos 5 minutos, tá?
Então a gente vê que são raras operações. E também a gente pode trabalhar, pessoal, com o cruzamento do preço em relação às médias. Então se o preço rompeu a média, a gente pode estar iniciando uma compra. Também a gente pode trabalhar dessa forma. Eu não trabalho, certo? Aqui deu um sinal de venda que deu certo também. Aqui houve uma falha. Mas enfim, são raríssimos sinais. Aqui, um sinal próximo da média de 200. Houve uma queda forte. Ok? Então a gente tem uma estatística muito boa envolvendo a média de 200 quando acontece sinal nela. Porém, são raros. Aqui, por exemplo, deu um sinal próximo da de 100 e a de 200 também. Também deu certo. Agora, no gráfico de 5 minutos, a média de 100 ou médias móveis exponenciais próximas de 100 tendem a dar certo. Já no gráfico de 1 minuto, a média de 100... Ih, agora não sei o que aconteceu aqui que eu fiz, mas apareceu esse gráfico aqui. Bom, a média então de 100, pessoal, no gráfico de 1 minuto, ela já tende a não funcionar tão bem, porque é um gráfico ainda menor. Então é melhor fazer o quê? É melhor você ir para média de 200 ou média de 400, porque é o gráfico de 1 minuto, é um gráfico muito menor. Quanto menor o gráfico, maior deve ser o indicador para a gente estar determinando a entrada operacional. Claro que depende do indicador e o período também depende do tipo de indicador. O ADX, por exemplo, que eu falei para vocês, 300 períodos no ADX é loucura, vai ficar uma linha reta ali, você não vai conseguir ver nada. Já com média móvel é diferente. Então veja, deu um sinal de 200, no gráfico de 1 minuto fez uma tendência de baixa, outro sinal na de 200 fez uma tendência de baixa, outro sinal na média de 200 fez uma tendência de alta. Enfim, a gente tem claramente os indicadores grandes, eles funcionam. Tá? Os indicadores grandes, eles funcionam mais nos períodos pequenos. Então, para day trade, o segredo para você conseguir acertar mais operação, operar pouco e operar com qualidade e ganhar, é você usar usar indicadores grandes. Vai dar sinais raros, sim, mas quando dá, aqui, por exemplo, você tem chance de ter acertos, ok? Então, pessoal, essa aí foi a aula com as médias móveis, principalmente para a entrada operacional. As médias móveis são muito boas. Ao mesmo tempo, para a saída operacional, as médias móveis, cruzamento de média móvel, eu particularmente não gosto, tá? Cruzamento de média móvel para sair da operação, conforme eu mostrei, exatamente porque é muito atrasado, ok? É muito atrasado. Só que vocês viram que o que a gente pode fazer com as médias móveis, trabalhar com cruzamentos, enfim, existem várias maneiras de trabalhar. E o grande segredo, gráficos pequenos, médias grandonas, acima de 100, gráfico de 5 minutos, entre 100 e 150 períodos, gráfico de 1 minuto, mais até do que 100 períodos, 200, 300, gráfico de semanal diário. O diário ainda eu acho que tem que ser médio de 100 períodos mais ou menos, que você pode estar trabalhando. Já o gráfico semanal, então esse sim, você pode utilizar a média 21, até a média talvez de 5 aqui, se você usar no gráfico semanal, você vai conseguir trabalhar. Se você usa uma média, por exemplo, de 8, você vai conseguir, se você trabalha com cruzamento das médias, você vai conseguir pegar pequenas tendências. Então até com médias como essa, funciona. Eu recomendo média 21 no gráfico semanal, que ela serve muito bem, tem pontos de entrada muito certeiros e faz grandes tendências de baixa e de alta. O que você precisa determinar é um ponto de saída operacional. E as médias móveis, como vocês viram, para saída operacional, cruzamento delas, dá um monte de cruzamento falso, cruzamento atrasado, enfim, você não tem uma consistência de sair em pontos ideais da tendência. A minha metodologia já tem uma tática, uma estratégia para sair da operação. Então, a média móvel acerta a entrada.
Tudo bem, você acertou a entrada, mas como que você vai sair da operação? Se você for usar o cruzamento de médias móveis, você pode até ter um bom lucro. Só que você vai estar deixando de ter muito mais lucro utilizando ferramentas e tecnologias de saída operacional em conjunto com as médias móveis muito mais eficientes, ok? Então, usar médias móveis tem esse segredo: quanto menor o gráfico, maior a média. Gráfico semanal de 21, média 21 para baixo para determinar a tendência e entrada operacional. Só que a saída operacional, o ideal é ter outro indicador. Não estou dizendo para você comprar o meu curso, porque ele possui essas tecnologias de saída que são uma das melhores que existem. Só que você tem que buscar criar, desenvolver, inventar ou comprar de alguém um treinamento que ensine você a sair da operação de uma maneira eficaz. Porque o cruzamento das médias para sair, infelizmente, não é muito bom. Eu já fiz estatísticas com vários cruzamentos de médias e geralmente atrasa. Geralmente os sinais são atrasados. Então você não consegue identificar o final da tendência, tanto para a tendência de baixa como para a tendência de alta, certo? Então, vou ficando por aqui com a videoaula. Espero que tenham gostado. Compartilhem esse segredo com seus amigos, que é muito importante. Vai salvar muita gente no day trade de estar operando no gráfico lá de 5 minutos com média de 13 períodos. Entendeu? Então, esse segredo de volume de stop muito grande é importante eles assistirem esse vídeo, que eles vão ver pela análise que eu fiz e demonstrei para eles, comprovando que indicador pequeno em gráfico pequeno não combina, certo? E quem ganha é a corretora. Em alguns casos, os indicadores pequenos são bons, só que tem que saber utilizá-los. E se você não gostou do vídeo, pode me mandar um e-mail. Tem aí na descrição do vídeo meu contato. Pode me enviar também um joinha no vídeo. Pode dar um joinha no vídeo para eu saber que o vídeo está bom. Porque é só assim que eu vou estar melhorando. Depende do feedback de vocês. Então, dar opinião negativa também é bem-vindo. Eu tenho só a aprender com isso. Pessoal, vão em meu site www.traderprofissional.com.br e acesse o curso de Bolsa de Valores e curso de Forex grátis. Tem vários cursos de análise técnica, de ferramentas especiais, até de manejo de risco, assim como tem cursos de indicadores na parte de análise técnica. A questão é, o alerta que eu vou fazer para você é: não use isso que eu acabei de ensinar nessa videoaula para você ter lucratividade no mercado, porque funciona, mas para uma estratégia funcionar, para você ganhar dinheiro, você precisa muito mais do que essa informação que eu passei para você, e eu vou explicar para você agora. Uma estratégia, para ela funcionar comprovadamente, você vai precisar seguir os seguintes passos. Isso é para você ver como que é complicado ganhar dinheiro no mercado financeiro. Tá? Não é fácil, mas eu vou estar passando para você aqui as coordenadas para você atingir para você realizar esse seu sonho. Você precisa definir o manejo de risco, entender sobre gestão de risco, definir e aplicar um certo gerenciamento de risco para essa estratégia que eu acabei de ensinar. Você precisa saber quando se arriscar, quando alavancar. Então tem momentos certos para você fazer isso, e existem probabilidades e estatísticas que têm que ser calculados para cada decisão de risco que você vai definir para a sua estratégia. Ponto de stop loss ou limitação de prejuízo. Você tem que definir um ponto de limitação de prejuízo. Então você tem uma entrada operacional, você vai ter que saber aonde vai colocar o stop, aonde vai limitar o prejuízo, quanto de risco você vai assumir, como fazer o gerenciamento de risco, como calcular todos os custos, que tecnologias usar para isso, certo? Ponto de saída operacional, você tem que saber aonde você vai sair da operação. Ponto de proteção de lucro, então ao longo do desenvolvimento do trade, da lucratividade, do progresso dele, você precisa saber como proteger o lucro. Cada ponto desse tem estatísticas e probabilidades que reforçam a necessidade de proteger o lucro nesses pontos. Então tem probabilidades e lógicas aplicadas a esses pontos. Quando operar e quando parar. Então você tem que ter hora para parar de operar, você tem que ter hora para operar.
Não é operar toda hora, você tem que definir isso, tem que definir as probabilidades disso. Quanto de operações máximas e mínimas fazer. Você tem que também definir isso. Calcular as melhores variáveis e combinações de sinais. Destas técnicas que eu acabei de ensinar aqui, você vai ter que pegar várias variáveis e testar cada uma. E depois, se você tem 10 ou 15 variáveis de uma estratégia, você vai ter que combinar a variável 1, 2 com a 7, depois a 3, 5 com a 10, todas as variáveis juntas, uma variável só. Imagina como que é difícil calcular tudo isso. É difícil, é muito trabalho. Muito trabalho, tem que ter uma concentração absurda para fazer isso. Testar por 1 ano na simulação. 1 ano na simulação é historicamente 1 ano. Então você vai pegar o histórico e fazer as operações simuladas e calcular tudo em planilha, todos os custos e lucros obtidos com a estratégia. E você vai ter que fazer isso para cada variável. É 1 ano de simulação, mas você pode fazer um teste em 1 a 2 semanas. No day trade, por exemplo, vai demorar isso. Se for swing trade, que é gráfico de 60 minutos, em algumas horas você consegue fazer isso. Testar com pouco dinheiro, e você tem que fazer nessa simulação, tem que ser parecida ou igual, preferencialmente, à realidade. Se você nunca operou no mercado financeiro, você não vai saber como fazer essa simulação, não é verdade? Então é difícil para quem é iniciante criar uma estratégia. E até mesmo para quem já é avançado e falhou na criação de uma estratégia e não sabe operar direito ainda, ele talvez não saiba simular a estratégia testada como na realidade. Então olha como que é complicado. E depois você tem que testar com pouco dinheiro real por 1 ano na realidade. Certo? Por quê? Exatamente porque na simulação que você faz tem uma chance grande de, na realidade, ser diferente. Problemas de liquidez você pode enfrentar. E outros fatores que você não identificou na simulação. Porque é diferente da realidade em tempo real. E além de saber executar a estratégia na simulação, na realidade você tem que se testar, ou seja, testar sua habilidade emocional e técnica de executar aquela estratégia que simulada funciona e na realidade você está testando. Só que esse teste é com pouco dinheiro. Por quê? Você está testando a estratégia, então você não sabe se ela funciona. Consequentemente, tem que ser com pouco dinheiro, porque se for com muito dinheiro, como a simulação pode não ter sido condizente com a realidade, porque isso pode acontecer, pode ser que a estratégia não funcione. Se você tem muito dinheiro, você vai perder muito. Então você tem que ter pouco dinheiro no teste. E só depois começar a operar. E geralmente, pela minha experiência, quando você cria uma estratégia, você começa os 4 primeiros meses, você identifica que na simulação tem coisas na realidade que é diferente, reajusta a estratégia, faz novos testes simulados e começa de novo. E daí vai demorar mais do que 1 ano os testes com dinheiro real, com pouco dinheiro. Onde você vai ganhar mixarias, porque está com pouco dinheiro. Então veja o nível dos cálculos que devem ser feitos para comprovar uma estratégia. E mesmo assim, fazendo todo esse trabalho, você fica às vezes mais de 1 ano testando e você descobre que não funciona. Daí você tem que começar tudo de novo, usar outros indicadores, criar outras combinações de indicadores, até achar uma estratégia que funcione. Que funcione no longo prazo, porque tem que ser 1 ano de teste. Testar uma estratégia no mercado financeiro não é testar 1 semana. Certo? Você tem que pensar em ganhos no longo prazo, ganhos para sempre, não ganhos agora. Então, dessa maneira você consegue criar um setup. E daí, com todo o seu dinheiro, você pode operar. Então, tem gente que fica 5 anos, eu demorei 4 anos para descobrir uma estratégia que funciona. E tem gente que fica 5, 10 anos na bolsa e não consegue achar uma estratégia que funciona. E tem gente que quebra. Então, esse é o nível de complexidade que você tem que considerar. Então, ensinei todos esses segredos para você nesse vídeo. Não saia operando antes que você faça isso. Ok? Pessoal, por que então que eu vendo cursos? Exatamente por causa da necessidade e dificuldade que até os gênios dos investimentos, eu que tenho mais de 8 anos de mercado financeiro, Forex e Bolsa de Valores, eu demorei 4 anos para achar a minha estratégia.
Então imagina você se frustrando durante 4, 5, 10 anos. Tem gente que fica 10 anos tentando desenvolver uma estratégia e não consegue. Então você tem que passar por todos aqueles passos que eu acabei de demonstrar para você. E mesmo assim você pode falhar feio. Tá? Então eu sei como é difícil criar uma estratégia. É muito difícil. Por isso que eu vendo o curso. Agora, vou agora demonstrar um caminho para você realmente ter uma maneira mais fácil, um caminho mais favorável para você se desenvolver como investidor ou trader. Warren Buffett ele buscou um mestre dos investimentos que já tinha uma estratégia comprovada, que era o Benjamin Graham. Mesmo sem dinheiro, ele investiu na sua educação financeira. Com pouco dinheiro, ele investia e praticava, e durante muitos anos ele praticou, usando uma técnica que já funcionava de Benjamin Graham, que era um operador real que já tinha uma estratégia pronta, que ensinou os segredos para o Warren Buffett. E depois disso, ele simplesmente, quando tinha muito dinheiro, ele tinha experiência e já sabia, tinha toda a sabedoria de um investidor. E ele simplesmente fez o sucesso que teve. O mega investidor Warren Buffett. Esse foi o caminho dele. Então o caminho ideal é esse para você. Eu tentei esse caminho, mas a 99,9% das outras escolas é tudo teoria. E eu comprei essas teorias, fui na bolsa, fui no Forex e perdi dinheiro. Então isso me motivou a criar minha própria estratégia. Comprovei depois de 4 anos uma estratégia que eu criei e hoje eu vendo. Por quê? Exatamente pela dificuldade de criar uma estratégia. Agora, Warren Buffett ele investiu em quem sabia e provava que sabia. Na minha escola, você tem vários vídeos, inclusive eu estou fazendo essa parte do vídeo aqui em dezembro de 2014. Em janeiro de 2015 eu vou voltar a operar mini índice na bolsa, mesmo estando morando na Argentina. A minha escola prova operações reais com alto capital de 100 mil a 300 mil. Temos uma operação real aqui nessa página do site do curso principal, que tem nota de corretagem comprovada, operação gravada ao vivo, passo a passo, antes e depois das decisões. Então isso é único no mercado. 99,9% de todas as escolas do mercado financeiro do Brasil não provam operações reais como essa. Então, eu estou provando que a estratégia funciona e estou comprovando que estou operando, exatamente como Benjamin Graham fez e o Warren Buffett investiu nele. Então, você tem que buscar alguém que saiba operar e que já tenha uma estratégia comprovada. E mesmo tendo pouco dinheiro, você tem que investir em sua educação e investir seu dinheiro em operar. Porque a experiência é fundamental. Então, o erro de muita gente é: não tenho dinheiro ou tenho pouco dinheiro, então eu vou deixar para investir na minha educação e treinamento depois. Certo? E o que acontece é que quando ele tem dinheiro, ele não tem experiência e ele pode perder todo o dinheiro dele. Então faça como Warren Buffett. Mesmo com pouco dinheiro, invista na sua educação, invista o pouco dinheiro que tem e vá treinando. Quando você tiver muito dinheiro, você já vai ser um gênio dos investimentos, você já vai ser um mestre dos investimentos, um mestre do trading, e vai conseguir ter a lucratividade desejada. E o meu curso ele é um curso estruturado, que está projetado para fazer qualquer leigo em um profissional completo. Então, pessoal, não estou sugerindo, fazendo uma publicidade sobre o meu curso aqui, tá? Para você comprar. O que eu estou dizendo para você aqui é o caminho. Se você se tornar o meu cliente, eu vou agradecer muito e tenho certeza que você vai gostar muito do material que eu vou apresentar para você, assim como o suporte. Ao mesmo tempo, você deve buscar uma escola e alguém que tem essas características que Benjamin Graham teve para fazer igual o Warren Buffett fez. Aprender com quem sabe e prova que sabe. E essa é a sugestão que eu passo para você aqui. Invista na sua educação financeira o quanto antes e com quem sabe. Bom, pessoal, fico grato aí pela audiência de vocês. Divulguem o vídeo para ajudar no crescimento do canal, para eu continuar com o meu projeto.
E o principal, dê um joinha no vídeo, se você gostou do vídeo, ou um negativo também, para eu saber o que eu tenho que melhorar ou não. Obrigado e até mais.